nós estamos no segundo livro dos Reis. Algumas semanas atrás nós nos despedimos do profeta Elias e abrimos espaço para o profeta Eliseu. O livro dos Reis já deixou claro que Elias não volta mais. Nós já estudamos à saciedade o ministério do profeta Elias, inclusive o que o Novo Testamento fala sobre o profeta Elias, o seu papel e o que ele representa para a teologia do Novo Testamento, para a escatologia e tudo mais. Nós já vimos tudo isso aí, as confusões que o pessoal faz, as ideias que o pessoal tem sobre isso, a figura de João Batista, enfim. Terminamos toda a parte que diz respeito a Elias. E agora nós entramos no ministério de Eliseu. Então nós estamos aí, caminhando pouco a pouco, estamos agora no capítulo 3 de 2 Reis. Nós estamos então em 2 Reis, capítulo 3, focando agora no ministério do profeta Eliseu. Agora nós não veremos mais Elias, veremos apenas o trabalho de Eliseu, que, como os irmãos verão, é um ministério poderoso, é um ministério repleto de milagres, talvez até mais milagres do que o ministério de Elias. E nesse episódio aqui, que nós vamos começar a estudar hoje, ou que talvez nós terminemos hoje, é uma história simples, nós veremos que Eliseu não deixa a desejar, não. Se Elias, eu brincava falando que ele era um cabra macho, que desafiava a monarquia ímpia, que denunciava o erro sem medo, Eliseu vai se mostrar desde agora alguém assim também. De fato, o mesmo espírito que capacitou Elias, nós veremos, vai capacitar Eliseu também, de modo poderoso, de modo corajoso. Então, no capítulo 3, nós vamos ver as seguintes lições. Nós veremos aí a seguinte divisão. Mensagem central: Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio. Qual que é a diferença básica entre graça e misericórdia? Porque eu coloquei aqui esses dois adjetivos, né? Misericordioso e gracioso. Por quê? Misericórdia é você não receber algo que você merece. No caso, nós vamos começar a estudar aqui o reinado de Jorão, de Israel. Daqui a pouco eu vou colocar a linha do tempo para os irmãos se localizarem ali. Jorão vai ser um rei mau, como todos os reis de Israel foram maus. Deus não traz juízo imediato a Jorão. Pelo contrário, ele concede até bênçãos a Jorão. Ele concede até coisas boas a Jorão, mesmo Jorão sendo um rei ímpio. Então, ele não aplica juízo logo de imediato a Jorão. Isso é fruto da sua misericórdia. E a graça é justamente você ganhar aquilo que você não merece. Então, misericórdia é você não ganhar aquilo que você merece, é punição. Graça é você ganhar aquilo que você não merece. Há uma expressão da bondade, da generosidade de Deus. E nós vemos isso não apenas aqui na história de Jorão, mas na sequência do livro também, especialmente pensando que Deus está sendo bondoso e gracioso, misericordioso com Israel. Israel já deveria ter ido para o exílio já. Israel já apostatou, Israel já está longe de Deus há muito tempo, há muitas dinastias, há muitos reis, e Deus ainda tem enviado profetas, Deus ainda tem concedido vitórias, Deus ainda tem concedido bênçãos, fruto da sua graça e da sua misericórdia. E no capítulo 3 nós percebemos 3 momentos. A história, a narrativa do capítulo 3 tem 3 momentos. O primeiro momento é o surgimento da crise. O reinado de Jorão começa já numa crise. Uma crise que começou no reinado do seu irmão Acasias, que morreu. Uma crise política, político-militar. E essa crise se acentua, Jorão vai tentar resolver isso. No meio dessa tentativa de resolução, ele chega em outra crise, uma crise de provisão ali, ele não tem água para o seu exército. Então você tem a instalação dessa crise. Eles vão consultar, é uma comitiva de reis, uma coalizão de reis vai consultar Eliseu, é onde Eliseu é apresentado aqui agora para a monarquia. Eliseu foi apresentado apenas para os profetas, para o círculo mais íntimo ali dos profetas, para aqueles que eram fiéis a Deus, mas agora Eliseu vai ser apresentado para a monarquia e vai ser confirmado como profeta de Deus. Então nós temos ali o segundo momento da narrativa, o anúncio da graça divina. E o terceiro ponto que nós vamos ver, terceiro momento, é a vitória quase completa. Você vai ler o texto até os últimos versículos, você vai falar, não, já era, dominaram tudo. No penúltimo versículo, acontece ali uma coisa que faz com que a vitória não seja completa. Ela é muito grande, é uma vitória expressiva, poderosa, mas ela não é completa, falta um pedacinho ali por conta da infidelidade de Jorão. Se os irmãos olharem a nossa linha do tempo,
que nós ficamos alguns domingos sem ver, porque nós estávamos falando do arrebatamento de Elias. Se os irmãos se lembrarem, se os irmãos puxarem aí na memória o que nós já vimos, os irmãos vão se lembrar que o livro dos reis alterna entre o reino do norte e o reino do sul, os reinos irmãos, que se dividiram depois do reinado de Salomão, ali se dividiram durante o reinado de Roboão. Então você tem no reino do sul, Judá, uma dinastia, uma linhagem, e no reino do norte, Israel, você tem outros reis que exerceram seu governo ali. Nós já estudamos ali no reino do norte, nós já estudamos Acabe, ficamos um bom tempo estudando Acabe, porque é quando o ministério do profeta Elias começa no meio do reinado de Acabe. Depois de Acabe, ele morre, nós estudamos, na verdade, o reinado de Acasias, filho de Acabe. Foi um reinado breve, foi um reinado muito curto, porque Acasias era um homem fraco, militarmente fraco, espiritualmente fraco, fisicamente fraco. Ele era um homem fraco, fruto, um reflexo da sua idolatria. Ele era um homem fraco. E Acasias morre sem deixar filhos, de modo que o reino passa para o seu irmão, Jorão, que também é filho de Acabe. Então veja, a ordem é Acabe, como está ali em cima, Acabe, Acasias não deixou herdeiro, então o irmão de Acasias assume, que é Jorão, que é o que vai aparecer aqui agora, no terceiro capítulo de 2 Reis. Enquanto isso, lá no Reino do Sul, nós já estudamos o rei que acompanha esse período aí, que é Josafá. Nós vimos que Josafá foi um bom rei, teve as suas mancadas, fez algumas alianças que não devia com o Reino do Norte, fez aliança com Acabe, fez aliança com Acasias, fará aliança com Jorão aqui também. O Josafá tinha um sério problema de amizade. O grupo de Josafá não era um grupo muito legal, ele se alinhava com gente que não era legal. Mas ainda assim ele fez coisas boas, foi um bom rei, fez reformas expressivas ali e teve a aprovação dos autores bíblicos, a aprovação de Deus quanto ao coração dele, quanto à fidelidade dele a Deus. Então tudo isso está acontecendo lá em cima, enquanto Josafá está reinando aqui embaixo. E depois que Josafá morre, quem assume é Jeorão, filho de Josafá. Ele assume ali e eles ficam, Jorão e Jeorão reinam ali durante o mesmo período, o reinado deles acaba no mesmo período também. Então aí está a nossa linha do tempo, lembrando sempre os irmãos que o livro dos reis quer responder a uma pergunta. Qual é essa pergunta? Como o povo de Deus foi parar no exílio? Essa é a pergunta. Como que o povo de Deus, que tem a aliança, que tem a ação do próprio Deus ali, que o próprio Deus habita ali, como o povo de Deus foi parar no exílio? Como o povo de Deus foi levado ali, depois da queda de Samaria, da queda de Jerusalém, como eles foram levados para o exílio? O livro dos reis vai mostrando isso, vai dando evidências, argumentos, falando, olha, o povo foi infiel, o povo foi idólatra. Isso terminou no exílio deles. Então pode voltar para o nosso esboço, Pedro? Os irmãos recordaram a linha do tempo? Se localizaram aí? Ok. Então agora nós vamos para o texto. Nós vamos para 2 Reis 3, e nós vamos ver aí que Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio aqui sendo Jorão, que já vou introduzi-lo aqui aos irmãos, começando aí pela crise que vai se instalar no reino dele, ou que vai ter sequência no reino dele. Então veja aí comigo, leia aí comigo, 2 Reis 3, versículo 1. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Vejam aqui a relação cronológica. No sul está reinando Josafá, que nós já estudamos, e começou a reinar Jorão, então, no reino do norte, cuja capital era Samaria. A capital de Israel, o reino do norte, era Samaria. Esse Jorão que vai reinar aqui, ele vai morrer lá no capítulo 9, os irmãos não precisam abrir agora, mas quando nós chegarmos lá no capítulo 9, ele vai morrer. E ele vai morrer com uma flechada no peito, uma flecha atirada por Jeú, que vai iniciar uma outra dinastia, que não é da família de Acabe. Os irmãos devem se lembrar que Elias profetizou que toda a dinastia de Acabe seria removida, os herdeiros de Acabe seriam removidos, e Jeú vai ser um instrumento para isso. Jeú, um comandante do exército, ele vai inaugurar uma nova dinastia depois de matar Jorão. Então isso vai acontecer lá no capítulo 9. Versículo 2. Jorão fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe,
porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Aqui a gente tem uma notinha que poderia ser melhor, mas ok, está valendo. Jorão não foi tão mal quanto Acabe. Nós já vimos que Acabe foi muito ruim. Acabe talvez tenha sido o pior rei que Israel teve, em termos de idolatria, em termos de infidelidade. Ele foi um rei terrível, influenciado por sua esposa Jezabel. E o texto fala aqui, mas Jorão não foi tão mal quanto Acabe. Você fala, ufa, ainda bem, ele vai ser bom, né? Não se empolga muito não. Ele vai ser mal também, só que ele é um incrédulo um pouco pior. Existe, né? Quando nós nos relacionamos com incrédulos, tem incrédulos que são zica, que você fala, não dá para ficar perto desse camarada, não dá para falar com essa pessoa, é lá e eu cá, e tem outros incrédulos que são um pouco mais lidáveis, não é verdade? Tem incrédulos que são muito ruins, você não consegue ficar perto da pessoa, só boca suja, só imoralidade, só coisa errada, só faz coisa errada. E tem outros incrédulos que são um pouco melhores, são incrédulos também, como Jorão aqui. Jorão não é bom, Jorão é mau aqui. Ele é apresentado como alguém infiel, mas ele não é tão mau quanto Acabe. Então é uma realidade isso. Existem incrédulos piores e incrédulos um pouco menos piores, se é que dá para falar assim, né? Um pouco menos piores. Tá? Mas a gente tem aqui essa notinha aí. Ele não foi tão mal quanto seus pais, porque ele tirou a coluna de Baal, mas, olha como continua o versículo 3. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou dele. Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte. Depois que houve a divisão, Jeroboão assumiu o reino do norte e ele instituiu uma religião paralela àquela que Deus tinha instituído. Então ele é sempre apresentado como modelo de um rei mau também, um rei infiel a Deus. Então olha só, o Jorão não foi tão mal quanto Acabe, ufa, mas ele foi mal também. Ele foi ruim também, porque ele continuou seguindo os passos de Jeroboão. E o que aconteceu? Versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Se os irmãos se lembrarem, nós já estudamos algo a respeito dessa rebelião aqui dos Moabitas, quando nós estudamos o reinado de Acasias, irmão de Jorão. Se os irmãos olharem lá para o capítulo 1 de 2 Reis, os irmãos verão o versículo 1, olha só, primeiro versículo de 2 Reis. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Então, essa rebelião de Moabe, que era um povo vizinho a Israel, começou quando o Acabe morreu. Moabe se rebelou quando Acabe morreu. E essa rebelião não pôde ser contida durante o reinado de Acasias, e se estendeu para o reinado de Jorão. E agora Jorão recebeu essa bucha. É o presidente que recebe o governo depois do PT. Recebeu a bucha, agora eu vou ter que lidar com isso aqui. Agora eu vou ter que lidar aqui com esse buraco no orçamento, eu vou ter que lidar com esse pessoal aqui invadindo terra, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Jorão recebeu essa bucha, ele vai ter que lidar com isso agora, durante o seu reinado, porque Acasias não deu conta de resolver isso. Pedro, coloca o mapa, por favor, só para a gente se localizar. Aí os irmãos vêm, tá pequenininho, mas acho que dá para os irmãos verem. Acho que tem que apagar essa luz aqui. Se alguém puder apagar a primeira luz. Os irmãos veem aqui o mapinha mundi aqui do lado para se localizar, onde tudo isso está acontecendo. Isso não está acontecendo próximo de nós. Israel não é onde fica o Chile, é lá do outro lado do mundo, é bem longe. Né? Naquele pedacinho de terra é onde está acontecendo tudo isso daqui. Você tem ali o mar Mediterrâneo e você tem Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. Embaixo você tem o reino de Edom, que o reino de Edom, nesse momento aqui, é sujeito a Judá, recebia influência direta de Judá, era como que um vassalo de Judá. E do ladinho ali em verde você tem o reino de Moabe, fronteiriço com o reino de Israel ali no norte, na parte de cima. Então você tem Israel, Judá embaixo, Moabe aqui do lado e Edom aqui embaixo. Esses 4 reinos aí são importantes para nós, esse mapinha é importante para nós entendermos a movimentação militar que o povo vai fazer nesse combate que vai acontecer aqui.
Então pode deixar esse mapinha aí, Pedro, porque vai ser útil para nós. Então, é o rei de Moabe que se rebelou contra Israel. Ele não queria mais pagar tributo, ele não queria mais ter essa influência direta de Moabe, então ele se rebelou desde o reinado de Acasias, entrando agora no reinado de Jorão. Versículo 6. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Ele estava aqui organizando o exército para ir combater essa revolta de Moabe. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? E aí, o que vocês acham que Josafá vai responder? O cara tem problema com aliança, né? O cara tem problema com amizade. O que ele vai falar? Claro, opa, vamos lá. Eu fui amigo do seu pai, ajudei ele, levei uma bronca dos profetas, é verdade. Fui amigo de Acasias, seu irmão, também levei uma bronca dos profetas, é verdade. Mas errar uma vez é humano, 2 vezes é humano também. Agora errar 3 vezes é Josafá. Vai fazer uma aliança aqui com o reino do norte novamente. Agora sim, temos que ser justos. Essa aliança aqui que ele faz com o reino do norte, o reino do sul com o reino do norte, ela não é repreendida em lugar nenhum. Nós não vemos nenhuma nota de repreensão a essa aliança. Então parece que essa aliança aqui, como ela teve o objetivo de preservar Israel dessa revolta e do avanço dos moabitas, do eventual avanço dos moabitas, pode ser que Deus tenha aprovado essa aliança como uma expressão de graça para proteger Israel, para proteger o reino do norte ali. Pode ser que por isso não tenha nenhuma nota de reprovação aqui. Mas a gente sabe, pelo histórico de Josafá, que ele era um cara que não sabia fazer aliança. Ele só se ligava com gente ruim. Ele só andava com gente ruim. E o Josafá responde aqui: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, agora eu vou puxar a memória dos irmãos. O Jorão e o Josafá, eles são meio parentes, não é verdade? Vocês se lembram que a filha de Acabe, a Talia, casou com o filho de Josafá, Jeorão? Se lembram disso? Que Josafá deu uma outra mancada, que deu a sua filha, a sua filha em aliança, melhor, deu seu filho em aliança à filha de Acabe. Lembram disso? Então eles eram meio que parentes, porque você tem Acabe e a filha dele, a Talia. Você tem Josafá e você tem o Jeorão. E você tem aqui a irmã de Atalia, você tem Jorão. Então tá tudo em casa, é tudo família. Aí vai ficar chato na ceia de Natal, né? Falar, pô, eu não vou lá com o cara me chamou para ir, eu vou ficar aqui. Como vai ficar? Vai ficar chato, minha filha vai ficar chateada, não vai dar certo isso, né? Então, meu filho, né? Então o Josafá falou, não, tá bom, eu vou. E ele fala a mesma coisa que ele falou quando ele fez a aliança com Acabe. O meu exército é seu exército, me caça, sua caça. Meus cavalos, seus cavalos, vamos lá. Tudo que eu tenho é seu também, vamos para o combate aí. Então ele topa ir para a batalha junto com o rei do norte. Entenderam essa relação de parentesco? Lembraram isso? Sim? Lembraram? É tudo meio parente, está tudo em casa. Versículo 8. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Por onde nós vamos atacar? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Olhando aqui para o mapinha, os irmãos vão entender por que o Josafá propôs que a comitiva, que a coalizão militar fosse ali pelo reino de Edom. Por quê? A fronteira norte de Moabe estava fortalecida, estava fortificada. Ia ser difícil Israel atacar ali por cima. E para Israel fazer o ataque pelo sul, ele precisaria passar por Jerusalém, precisaria passar pela capital do reino de Judá e precisaria passar por Edom. Então o pessoal de Moabe falou, não, tá tranquilo, ele vai ter que passar aí um monte de gente, ele não vai atacar a gente no sul. Para a surpresa de Moabe, essa aliança fez com que o reino de Israel tivesse acesso direto pelo sul, que não estava tão forte quanto as fronteiras nortes. Então a fronteira que ficava no norte, né? Então você tem ali Israel, desceu para Judá, fez aliança com Josafá. E eles desceram para Edom porque Edom estava sujeito a Judá. Então, na verdade, aqui o rei de Edom caiu de gaiato na história, né? Porque quem fez aliança com Israel foi Josafá, mas quem mandava na prática em Edom era o reino de Judá, era o rei de Judá.
Mas a gente vê também que o pessoal de Edom tinha alguns problemas com o pessoal de Moabe. Já tinha um conflito ali porque eles eram fronteiriços. Então eles não caíram de gaiato desse jeito assim. Eles quiseram ir para o combate também. Mas então eles foram ali por baixo. Eu estou sem o meu laserzinho aqui, mas os irmãos acho que conseguem ver ali o Mar Morto ali. Os irmãos conseguem ver ali embaixo. Entre o reino de Judá em amarelinho e o reino de Moabe tem ali o Mar Morto. Eles foram pelo sul ali, eles pegaram ali o deserto que fica embaixo do Mar Morto. Eles contornaram ali embaixo para poder chegar na fronteira sul de Moabe. Então foi esse o caminho que eles fizeram. E isso vai se mostrar perigoso, porque eles vão passar por um deserto com uma coalizão de 3 nações, um exército considerável de 3 nações, e não vai ter água. E não tem como beber água do Mar Morto. Se você beber água do Mar Morto, você pode ficar por ali mesmo. Você vai ficar morto também. Vai fazer parte do Mar Morto sendo morto. É o que vai acontecer. Não dava. No deserto tinha poucas fontes. Isso vai ser um problema. Versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Essa é a coalizão. Os 3 reis aqui, 3 exércitos caminhando contra Moabe para tentar impedir essa revolta e subjugar Moabe novamente. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Opa, peraí, olha o que o Jorão está falando aqui. Quem que teve a iniciativa de bater em Moabe? Quem que angariou apoio? Quem que mobilizou tudo? Quem que foi que fez isso? Jorão. E agora o Jorão está jogando a culpa em quem? Em Deus. Olha só como esse homem é sem vergonha, né? Ele está falando assim, ó: o Senhor chamou estes 3 reis aqui para nos entregar nas mãos de Moabe. Ou seja, o Senhor é mau, Deus é mau, Javé é mau. Ele fez algo ruim, ele fez algo reprovável. Isso mostra a infidelidade desse homem. E na verdade nós vemos essa infidelidade de Jorão, essa maldade de Jorão, essa dissimulação de Jorão em outros episódios também. Se os irmãos olharem para o capítulo 6, segundo Reis 6, os irmãos vão ver o seguinte: quando Samaria, que é a capital de Israel, é sitiada pela Síria, uma mulher pede socorro para Jorão. E olha o que Jorão responde. Segundo Reis 6, 26, olha só. Olha como esse Jorão é sangue ruim. Segundo Reis 6, 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, se Deus não está te ajudando, eu vou te ajudar. E seguir o rumo. Você vê que ele é um homem difícil, esse Jorão aqui. E se os irmãos olharem o versículo 31, os irmãos verão que o Jorão, ele se opõe tanto a Deus, ao ponto de jurar matar Eliseu, como Acabe e Jezabel faziam com Elias. Olha só, versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Quem falava isso daqui? Era Jezabel e Acabe. Então vejam, o texto fala que Jorão não foi tão mal quanto Jezabel e Acabe, mas ele foi mal, chegou perto, faltou um pouquinho só para ele não ser tão ruim quanto os pais dele foram. Então aqui você vê o perfil desse homem, se opõe a Deus e se opõe ao profeta do Senhor aqui. Agora, esse desprezo que Jorão tem por Deus, e essa acusação arrogante que ele faz contra Deus: olha, eu que mobilizei tudo aqui, mas a culpa da gente estar morrendo aqui é de Deus, Deus trouxe a gente aqui para morrer, esses reis aqui vão morrer por culpa de Deus. Essa acusação que Jorão faz a Deus, falando que ele é mau, é algo que os incrédulos fazem. Isso não deve nos assustar. Os incrédulos acusam a Deus de coisas más. Eles fazem as besteiras na vida deles e depois falam que a culpa daquilo que está vindo não é deles, é de Deus ou de qualquer outra coisa, sempre terceirizando a culpa. Agora, o grande perigo, os incrédulos não nos surpreendem, Jorão fazer isso aqui não nos surpreende. Agora, o grande perigo é que o crente pode correr esse perigo, de acusar a Deus. E isso é perigoso, nós temos que ficar espertos. Olha o que Tiago fala sobre isso. Tiago, capítulo 1.
Pode acender essas luzes aqui, por favor? Senão o pessoal vai dormir aqui, está escurinho, com ar-condicionado, de manhã. Eu lembro nas aulas que eu tinha no colégio, que era cedinho, eu aproveitava a aula de biologia para dormir. A aula de biologia era chata, era ruim, o professor não era bom, e ele passava filme, aí apagava a luz. Era a hora que eu colocava o sono em dia. Tiago, capítulo 1, olha o que diz aí. Nós ainda vamos chegar. Na verdade, nós estamos estudando Tiago, nós vamos chegar nesse episódio na próxima exposição que tivermos em Tiago. Olha só, versículo 13, Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O que Tiago está falando aqui é o seguinte, lembrem, Tiago está falando das provações, das dificuldades aqui. E os crentes poderiam interpretar as provações como sendo um empurrão de Deus ao pecado. Fala, o Senhor me colocou nessa condição, então o Senhor quer que eu peque. O Senhor me colocou nessa situação porque o Senhor quer que eu peque. Tiago fala, negativo. Não é assim que nós interpretamos esse tipo de coisa. Deus não é tentado e a ninguém tenta. Deus não coloca o crente numa situação para empurrá-lo na direção do pecado, sendo Deus o autor daquilo ali, sendo Deus o autor, o responsável por aquilo ali. Tiago fala, não. Não é assim que funciona. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É claro que nós sabemos que a soberania de Deus envolve os atos maus dos homens. Nós sabemos disso. Os planos de Deus envolvem os atos maus dos homens. A soberania de Deus envolve isso também. Mas a responsabilidade pelos atos maus, por ceder à tentação, evidentemente é culpa do homem. É isso que Tiago está falando aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É uma questão interna. Você não é tentado por uma situação difícil que foi colocada em torno de você. Você é tentado porque o seu coração cedeu aquilo, tomou aquele rumo e a culpa é sua. E Tiago usa uma ilustração da gravidez aí para falar sobre isso. Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Você está numa situação, você cobiça aquele pecado, aquela decisão errada, aquele caminho ruim, aquilo é como uma gravidez dentro de você, essa gestação vai aumentando ao ponto daquilo se concretizar no pecado. E qual é o resultado do pecado? A morte. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Tiago fala no versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o crente não pode fazer como o Jorão fez aqui. Se ver numa situação dessa e falar, o Senhor fez algo mal, o Senhor me levou a tomar uma decisão errada, a culpa é do Senhor, não podemos fazer isso. Se os irmãos se lembrarem, teve alguém lá em Gênesis que acusou Deus também de ter feito uma coisa errada, não tem? Lá no comecinho da história, Adão, ele não acusou Deus de ter feito algo errado também? Qual foi a acusação de Adão? A culpa por tudo aquilo que aconteceu era de quem, no final das contas? Segundo Adão, é de Deus, porque quem deu Eva a Adão? Deus. A culpa é da mulher que você me deu, que o Senhor me deu. É uma acusação também. Nós, como crentes, não podemos fazer isso aqui. Quando nós nos percebermos com essa disposição armada de acusar Deus, nós temos que imediatamente cortar isso antes que essa gestação vá adiante. Porque essa gestação indo adiante, isso vai gerar pecado. Essa disposição de Jorão aqui, que era um incrédulo, é uma atitude que pode acontecer com os crentes também. Por isso que Tiago alerta os seus leitores e nós nos lembramos que isso faz parte da natureza humana lá por conta do pecado de Adão e Eva. Desde Adão, o homem terceiriza a culpa. Nós não podemos fazer isso. Jorão faz uma acusação aqui contra Deus, mostrando a sua infidelidade, a sua idolatria. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Josafá sempre preocupado em saber o que Deus queria fazer, como Deus queria dirigir aquela situação. E eu gosto de Josafá, já falei isso para os irmãos. Josafá foi um bom rei, ele era um rei temente a Deus. E nessa situação ele fala, olha, no meio dessa comitiva toda, há algum profeta? Era comum que alguns profetas acompanhassem
as comitivas militares ali, nos embates. Tem alguém aqui que pode nos ajudar? E um dos servos do rei de Israel fala, olha, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Deitar água sobre as mãos de Elias, provavelmente é uma expressão de serviço. Eliseu servia a Elias, ele era servo de Elias, era o discípulo de Elias. Talvez deitar água é a ideia de lavar as mãos para fazer alguma coisa, para as refeições, era o servo que fazia isso. Então aqui está falando, olha, tem esse Eliseu aqui, ele inclusive andava com Elias, é o Eliseu do Elias, a gente conhece ele é um profeta do Senhor. O Josafá se lembra de Elias, o Josafá fala, não, então peraí, se é assim, se ele é discípulo de Elias, então é ele mesmo. Versículo 12, disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Então a crise é essa, a crise que está instalada é essa. É uma crise militar porque Moabe se revoltou. Uma coalizão está formada, só que na jornada para o embate, o exército fica sem água. E os animais vão morrer, o exército também vai ficar fraco, e a investida, que era para ser poderosa, com uma coalizão de 3 reinos, vai dar em nada. Então essa é a crise que se instala. Josafá fala, não, vamos procurar o Senhor agora. Então eles vão lá atrás de Eliseu. Então aí nós terminamos o primeiro ponto e começamos agora o segundo, que fala do anúncio da graça divina, certo? Vamos aí para o versículo 3 então, para continuar. Os irmãos entenderam o primeiro ponto? Viram a crise, o tamanho do problema? Beleza. Oi? Pode voltar para o esboço, por favor, Pedro? Só para nós nos localizarmos aí. Terminamos o primeiro ponto. E agora vamos para o anúncio da graça divina, porque se lembrem da nossa mensagem central. Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio. Mesmo Jorão fazendo isso aqui, Deus ainda vai conceder uma vitória expressiva ao povo de Israel. Então Deus está mostrando a sua graça, a sua compaixão, a sua bondade para com o povo. E agora nós vamos ver o anúncio dessa graça. Versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai para os profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Vejam aqui que Eliseu, poucas ideias com Jorão. Fala o seguinte, Jorão, o papo é reto. Você veio me procurar? Não vem com gracinha para cima de mim não, cara. Vai para os profetas do teu pai e da tua mãe. Não é eles que vocês serviam? Não é eles que vocês ficavam pedindo ajuda? Se tua mãe não bancava os profetas no palácio com um banquete real lá, vai para eles lá então, cara. O que você veio atrás de mim aqui? O rei de Israel responde, não. Porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. De novo, ele acusa aqui, esse Jorão é muito cara de pau. Ele fala, não vou a lugar nenhum não. Deus é culpado disso, então você vai me responder o que está acontecendo aqui. E Eliseu não arreda o pé. Eliseu mostra agora que ele está dando continuidade ao ministério de Elias. Elias denunciava a monarquia ímpia. Eliseu está fazendo isso também, de modo corajoso. A recepção que Eliseu faz a Jorão é muito calorosa. O que você vê aqui? Vai lá com os profetas lá do teu pai e da tua mãe. Eles não são os amiguinhos de vocês? Eles não trabalham para vocês? Vai lá então. Então Eliseu mostra aqui esse pulso firme. Eu acho que a gente tem que concordar que Eliseu é macho também. Eliseu usa outros pais. Eliseu é nordestino. Pega a peixeira e vai para cima. Eliseu é cabra macho. Não é porque Elias ficou para trás que Eliseu, como seu sucessor, ia ser fraco. Não é. Ele é corajoso também. Afinal, o mesmo espírito que atuava em Elias está atuando em Eliseu. Versículo 14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Eu gosto dessa resposta de Eliseu. Ele falou o seguinte, Jorão, se não fosse por causa do Josafá, eu não ia nem olhar na sua cara. Mas como eu respeito a Josafá, porque ele é um homem temente a Deus, então eu vou fazer o meu ofício profético aqui. Eu vou apresentar o que o Senhor tem a dizer para vocês. Mas se não fosse por Josafá, você não ia ter vez comigo não. Então você imagina já o Jorão abaixando as orelhinhas lá, né? Falei, rapaz, não deu muito certo essa minha investida aqui. Mas ainda bem que o Josafá estava com ele. Notem que a menção do Senhor dos Exércitos aqui por Eliseu, aqui Elias já tinha falado outras vezes sobre o Senhor dos Exércitos,
é uma menção bem propícia a esse contexto. Eles estavam num conflito militar. É bom saber que o Deus de Israel é o dono dos exércitos da terra, é dono do exército dos céus. É bom saber que o Senhor é quem tem o exército mais poderoso no meio de um conflito militar. É bom isso? Claro que é. Então esse nome aqui, esse título, a Senhor dos Exércitos, é muito propício para esse contexto aqui, para essa ocasião aqui. E com essa fala de Josafá, nós aprendemos uma lição importante. Essa fala de Eliseu sobre Josafá, nós aprendemos uma lição importante. O ímpio, como Jorão, é beneficiado pela presença do crente. É verdade ou não é isso? Os ímpios são beneficiados pela presença dos crentes? Eu me lembro quando eu estava na escola, um exemplo simples disso, né? Eu me lembro quando eu estava na escola que tinha o pessoal que era incrédulo na sala de aula. Aí tinha o grupinho lá de 2 ou 3 pessoas, além de mim, que nós éramos crentes. E nós deixávamos isso muito claro que nós éramos crentes. Mas nós tínhamos que interagir com o resto da sala, não tinha jeito. Não dava para viver numa bolha, né? Especialmente trabalho em grupo, não dava para. Mas um fenômeno muito curioso que acontecia é que o pessoal boca suja, imoral, quando chegava perto da nossa rodinha, eles não falavam nada. Eles pediam desculpa por falar um palavrão. Às vezes eu ficava quieto, eu estava quieto lá. Aí eles soltavam palavrão, porque incrédulo solta palavrão como palavras normais, assim, né? E aí o incrédulo via, falava, desculpa. Eu falei, mas eu não falei nada. Eu sei que você é incrédulo, você vai ser boca suja. Mas a simples presença do crente ali inibe, protege, traz benefício para aquele convívio. É impressionante isso. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios 7, os irmãos verão o apóstolo Paulo descrevendo esse efeito também no contexto familiar. Se você, esposa, é casada com um marido incrédulo, o apóstolo Paulo fala que a sua presença ali beneficia o seu marido incrédulo. Se você, esposo, é casado com uma mulher incrédula, o apóstolo Paulo, o princípio que o apóstolo Paulo lista aqui, apresenta aqui, mostra que o ímpio é beneficiado pela sua presença ali. Na verdade, o mundo é beneficiado pela presença da igreja. Se nós pensarmos numa escala macro, o mundo é beneficiado pela presença da igreja. A igreja, sendo a coluna da verdade, anunciando a verdade, defendendo a verdade, ela preserva o mundo de uma podridão mais rápida, de um apodrecimento mais rápido. A igreja tem esse efeito, é como o sal, né? Os discípulos são sal, Jesus fala, né? E alguns dizem que o sal ali tem um efeito de preservação. Ou seja, no meio de uma cultura que não tinha geladeira, o sal era o que impedia que as coisas apodrecessem rápido. Os discípulos, como sal, alguns comentaristas dizem, eles preservam também o contexto onde eles estão, sendo aqui uma evidência do que nós estamos falando. 1 Coríntios 7,14, olha só. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Esse texto não está falando que o marido é salvo porque a esposa é crente. E esse texto não está falando que os filhos são salvos porque os pais são crentes. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando é o benefício da convivência. Um lar onde tem uma mulher crente, mesmo que os filhos sejam incrédulos e que o marido seja incrédulo, aquele lar tem uma presença santificadora. O palavreado muda, o que você assiste na TV muda, as conversas mudam, os lugares de visita mudam. Acho que muitos aqui conviveram com familiares próximos incrédulos. Isso acontece ou não acontece? Os familiares eles percebem uma diferença, eles se policiam mais, é uma ação santificadora, e dos pais em relação aos filhos também. A mãe crente, diante ali dos seus filhos ainda incrédulos, a influência da mãe, a influência do pai crente, protege, beneficia os filhos incrédulos também. É por isso que nós temos, como eu disse, incrédulos, que às vezes são pessoas incrédulos, que dá para você conviver. Uma influência santificadora. Aí você conversa com a pessoa, ele fala, olha, é que minha mãe é crente, ela me levava na igreja, eu não sou crente, mas a minha mãe me ensinou alguns valores, ela me ensinou a não roubar, ela me ensinou a... Isso tem uma influência santificadora. No trabalho, para o chefe, para o patrão, é bom ter um funcionário crente? O patrão é beneficiado por ter um funcionário crente? Como? Por quê? Por que o patrão é beneficiado por ter um funcionário crente? Que benefício o patrão tem?
E aí? Para o patrão. O crente, a Cristo falou, olha, o crente serve ao Senhor. Então significa que mesmo que o patrão não esteja vendo, o crente está trabalhando bem. Crente rouba no trabalho? Não deveria, né? Não deveria. Tem um monte de político aí que fala que é crente, mas rouba no trabalho, né? Rouba meu dinheiro, inclusive, né? Mas a crente rouba no trabalho? Não. Crente mente no trabalho? Crente fica em casa falando que está com atestado só para não ir trabalhar? Não faz isso. Tem gente que faz isso hoje, né? Fica pegando atestado porque está com dorzinha de garganta só para não ir trabalhar, né? Tem gente que faz isso. Crente faz isso? Crente não faz isso. Isso é bom para o patrão? Para patrão incrédulo. Patrão tem lá a santinha. Você chega lá no trabalho e está a santinha lá. Esse patrão é beneficiado pela presença do crente ali? Qual vai ser a conversa na hora do almoço? O crente vai ficar falando mal do patrão para os outros? Você viu lá o Joseval lá? Vai te contar, viu? Esse cara é folgado, viu? Se eu pudesse... O crente vai ficar fazendo isso? Não. Então isso traz um benefício para o incrédulo? Traz. E é curioso, né? Porque o mundo nos odeia. Mas na verdade Deus usa os crentes para preservar o mundo. Mas o mundo nos odeia. Porque o mundo queria estar na lama, né? Mas nós preservamos aquilo. O pastor Marcos lembrou bem aqui, é verdade. A Bíblia fala que os dias da grande tribulação, negócio de sofrimento pesado, será abreviado por causa dos eleitos. E só os eleitos vão ser beneficiados por isso? O sofrimento para o mundo todo não vai se prolongar mais, vai ser abreviado ali. Então existe um resultado benéfico da presença dos crentes no mundo. Então quando algum incrédulo falar, olha, você é terrível, você é um perturbador, essas acusações que fazem pra gente, né? Você é opressor, você destrói o mundo, você é retrógrado, você fala, meu amigo, eu sou usado por Deus para preservar você de cair mais rápido no abismo aí. O mundo é preservado por Deus por meio da igreja, por meio dos crentes. Os incrédulos são beneficiados pela presença dos crentes, como aconteceu aqui com Jorão. Se não fosse Josafá, o bicho tinha pegado para Jorão. Mas o Eliseu, então, dá sequência aí ao seu trabalho. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. É Eliseu falando aqui. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Tangedor aqui é um tocador de harpa, provavelmente. Um instrumento, né? A harpa, um instrumento. Como que Davi tocava para Saul. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aqui, nós vamos terminar por aqui hoje. Eu não vou avançar mais. Na semana que vem, ou noutra ocasião, nós continuamos. Mas eu quero falar com os irmãos sobre o versículo 15, porque ele pode causar alguma confusão em nós. Na nossa igreja, os irmãos sabem que nós somos muito comedidos com a música. Nós temos muito cuidado com a música. Qualquer igreja que você vai aí hoje é uma bagunça musical. É um show que acontece ali. Um argumento que é usado por muitas pessoas é que a música, ela tem um poder de preparo para o sermão. Esse é o argumento que as pessoas usam. Então é o quê? O pessoal apaga a luz, a pessoa está lá cantando as músicas, o louvor, ela fica lá de mão levantada, olho fechado, tal, e isso vai preparando o coração dela para a pregação. Já ouviram esse argumento? Esse argumento é bem comum. Vai preparando para a pregação. Então a pessoa está lá e tal, aí quando acende a luz a pessoa está lá pronta para ouvir a pregação. A todos os cultos que eu já fui, que teve esse preparo de 40 minutos, eu cheguei na pregação com sangue nos olhos. Não aguentava mais, é o efeito contrário do que as pessoas dizem. Eu não fiquei preparado para a pregação, eu fiquei preparado para pular na cabeça do baterista, do guitarrista, porque na cabeça das pessoas, essa música alta, esse ambiente de êxtase, né? É um ambiente de êxtase. Você está ali isolado, fechando os olhos, falando coisas, no meio da música você começa a orar alto. Esse ambiente, o pessoal fala que é propício para preparar a pessoa para a pregação. É muito comum essa argumentação. E talvez, quando nós olhamos o versículo 15, alguém fale, está aí, ó, a base bíblica. Porque Eliseu, quando foi profetizar, ele falou, me traga uma harpa. Então, quando estava tocando lá a harpa, Eliseu levantou as mãos, olhos fechados, o Jorão, o Josafá,
e o rei de Edom lá olhando. Eliseu fez um apelo, Jorão, opa, não foi. E lá o pessoal cantando lá, e o Eliseu lá, agora vocês, agora a igreja, agora todo mundo, mãos levantadas. E aí então ele começou a profetizar. Eu acabei de descrever um culto de qualquer igreja hoje, né? Qualquer igreja que você vai hoje é assim. E a bateria lá no fundo, e a guitarra lá, e aí o cara da guitarra vem e faz um solo, e todo mundo lá de mão levantada, e aí começa a repetição, aí alguém começa a chorar, não é? Ah, Senhor, parece que tá com dor de barriga, né? Ah, Senhor, é assim, não é? Eu estou exagerando ou não? É assim, Carlos. Olhe para o rei que está ao seu lado e diga, né? O Senhor dá a vitória, né? E Jorão ali, rapaz... Lá com os deuses da minha mãe não tinha essas coisas não, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora brincadeira, não é nem brincadeira, né? É um relato triste, né? Relatos tristes à parte, nós temos que tomar cuidado para não imprimir no texto uma ideia contemporânea. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos imaginar essa cena que eu acabei de descrever aqui no texto. O texto não fala que Eliseu fez nada disso. Essa esfera de adoração que o pessoal fala aí que existe no louvor, não aparece aqui. O que existe, e a gente tem que ser justo, nós temos que ser justos, é que a música estava de algum modo relacionada ao trabalho profético. De algum modo. Se os irmãos olharem em 1 Samuel 10, os irmãos verão isso. De algum modo, a música estava relacionada ao trabalho dos profetas. Por isso que provavelmente é por isso que Eliseu chama aqui esse arpista, esse tangedor. 1 Samuel 10. Oi? Isso, mais no Antigo Testamento. Eu vou mencionar aqui a música no Novo Testamento, mas olhando para o Antigo Testamento. No Novo Testamento é outros contornos. No Antigo Testamento estava relacionado ao trabalho profético. Não é muito claro como é isso, mas estava. 1 Samuel 10, 5, olha só. Então, deixa eu virar a página direita aqui. Isso. Então, seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Aqui é Samuel falando para Saul. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Então, no Antigo Testamento, tinha ali, de algum modo, essa relação de música com o trabalho profético. Se os irmãos olharem 1 Crônicas 25, os irmãos verão isso também. 1 Crônicas 25, 1. Olha só. 1 Crônicas 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Nota, é que profetizar com harpas, não é que a harpa faria a profecia, tá? É que a profecia acontecia durante ali a execução desses instrumentos aqui, né? O rol dos encarregados neste ministério era dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Zezaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Veja agora o versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Notem aqui que o texto enfatiza que eles eram homens que sabiam o que estavam fazendo. Eles eram instruídos, eram musicistas de verdade. Não eram aventureiros que faziam solo da igreja com playback desafinado, como muitas igrejas fazem hoje. Não é. Quem tem que tocar música na igreja? Quem sabe tocar música. Aqui fazendo uma aplicação da qualificação das pessoas. Isso aqui é do Antigo Testamento. Do Novo Testamento é outra coisa. No Novo Testamento a gente vai ver daqui a pouco. Mas, no Antigo Testamento, quem executava isso era gente capacitada.
Então nós, a exemplo aqui, pegando uma analogia do que acontece aqui, esse tipo de trabalho feito em qualquer circunstância, mas na igreja tem que ser feito por gente capacitada também. Mas nós não podemos, como eu disse, pegar o Antigo Testamento e jogar no Novo. Nós não podemos fazer isso. Isso daqui era algo do Antigo Testamento. De algum modo, o culto do Antigo Testamento envolvia a música. Nós vemos isso. Temos um livro na Bíblia, o livro de Salmos, que era um livro de cânticos culticos, do culto público. Envolvia a música ali. E de alguma maneira os profetas tinham ali esse envolvimento com a música no seu ministério. Outra possibilidade de Eliseu ter chamado aqui esse arpista pode estar relacionado àquele episódio em que Davi toca a harpa para Saul, e Saul, aquele espírito que atormentava Saul, o deixa, ou dá uma trégua para ele. Então Saul fica mais brando. Talvez a música executada aqui, ela tivesse o propósito de trazer concentração, calma, algo assim. Não é algo místico, é isso que a gente não pode ter aqui. Hoje a música é algo místico. O solo é místico, a guitarra é mística, o refrão que fica repetindo 1 bilhão de vezes é místico. É um mantra, é uma coisa mística, não é nada místico aqui. A música tem um efeito cultico, tem um propósito cultico aqui, no trabalho dos profetas, como a gente vê aqui, mas pode ser que Eliseu tenha pedido, não só por um ato cultico, mas envolvendo o trabalho dos profetas, que ele era profeta, mas talvez para falar, olha, eu quero algo para me concentrar aqui também. Eu quero me focar aqui nisso. Talvez tenha sido algo assim. Eu gosto da primeira opção, de algo relacionado ao culto. Eliseu fez isso porque o trabalho dos profetas no Antigo Testamento estava relacionado à música. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a música também faz parte do culto. Só que ela faz parte do culto com outro propósito, não mais com o trabalho profético. Isso era do Antigo Testamento. No Novo Testamento, se os irmãos olharem em Efésios 5, e nós vamos terminar citando esse texto aqui. Se os irmãos olharem em Efésios 5, os irmãos verão qual é o papel da música no culto cristão. E é isso que as igrejas não entendem hoje. É fato, meus irmãos, que a música faz parte da espiritualidade humana, de alguma maneira. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os atos de adoração a Deus envolvem música. Nós não podemos tirar a música do culto cristão, por exemplo, por conta desses excessos. O Novo Testamento faz uso das músicas cristãs, inclusive dos salmos, que eram entoados pelos judeus do Antigo Testamento. Então nós não podemos ignorar isso. Desde o Antigo Testamento e no Novo, a música tem uma participação, uma expressão na espiritualidade do povo de Deus. Agora, o que nós não podemos é mistificar isso. Nós temos que fazer isso nos termos do Novo Testamento. O Antigo Testamento, o modelo de culto do Antigo Testamento ficou para trás. O modelo de culto do Novo Testamento é diferente. Nós não estamos mais como Eliseu, quando vamos pregar, falando, me traz aí o guitarrista. E o guitarrista começa lá, e aí o pastor começa a pregar. Faz a caminha, não é? Tem a caminha, fica lá o tecladista no fundo, lá tocando, e aí o pastor, olhe para o seu irmão ao lado, ore a Deus agora. Isso não tem no Novo Testamento. A caminha não existe no Novo Testamento. No Novo Testamento, a ênfase da música no culto é outra. A música tem uma função didática no Novo Testamento. Olha só como Paulo fala isso em Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho traz problemas, traz brigas, traz imoralidade, traz contenda, traz tudo isso. Não se embriaguem, não sejam bêbados, mas vocês têm que se encher com o Espírito Santo. E qual é o resultado disso, ou qual é o meio disso? Aqui pode ser meio ou resultado. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, aqui a música aparece no contexto de sujeição mútua. E o que você vê hoje nas igrejas é o pessoal cantando, e acaba o louvor, o pessoal começa a falar mal do irmão, ao invés de colocar esse texto em prática. Se os irmãos olharem Colossenses 3, que é o texto paralelo aí desse conceito que Paulo apresenta para nós, os irmãos verão de forma mais clara ainda esse efeito didático e comunitário da música no culto cristão.
Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como isso acontece? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aqui nós temos o efeito didático da música no culto. Não é algo místico, não é algo individual. Uma vez eu conversei com uma moça de uma igreja batista do interior de São Paulo. E ela me disse assim: olha, lá na minha igreja o pessoal apaga a luz, tem jogo de luzes no palco, o guitarrista vai lá, é uma bênção o momento do louvor. E ela falou uma coisa que eu falei, isso é totalmente contrário ao que o Novo Testamento ensina. Ela falou, olha, naquele momento eu fecho os olhos e somos eu e Deus só. Eu e Deus ali. E aí eu levanto as mãos e tal, e eu pensei, mas o Novo Testamento não é para ser só você e Deus. No Novo Testamento você canta para o irmão ao lado. É por isso que o volume da música não pode ser ensurdecedor, porque senão eu ouço a guitarra e não ouço meu irmão cantando. É o que ele canta que me encoraja, é o que ele canta que me instrui, é o que ele canta que me consola, é o que ele canta que me revigora. Eu preciso ouvi-lo. Se só fica a guitarra, a bateria lá, aquilo eu não ouço nada, eu não estou cumprindo os preceitos neotestamentários da música no culto. Então aqui nós temos que criticar o meio evangélico ao nosso redor, porque eles colocaram na música uma coisa mística, sendo que nunca foi isso. No Antigo Testamento não era assim, e mesmo que a gente veja aí o trabalho dos profetas relacionado à música de um jeito que não tem muitos detalhes, ainda assim a gente percebe que no Novo Testamento a dinâmica é outra. A dinâmica é didática, é comunitária. Eu preciso instruir os meus irmãos por meio daquilo que eu canto. Eu preciso ver a letra, eu preciso me preocupar com a melodia. Imagina se eu coloco um rock aqui na hora do louvor. Castelo Forte é nosso Deus em tom de rock. Os irmãos mais velhos vão conseguir acompanhar a batida do rock? Vão ficar fazendo assim também? Não dá. Existem ritmos que não são congregacionais. Eu preciso me preocupar com o aspecto congregacional da música. Todos os irmãos, desde o mais novo até o mais velho, têm que conseguir cantar aquela música. Eu preciso me preocupar com a melodia, principalmente com a letra. Irmãos, as músicas hoje em dia do meio evangélico, meu Deus, é só repetição, 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 repetição. Uns mantras vazios, umas coisas que não tem pé nem cabeça. Não instrui, não aconselha nada. Então, de fato, nós percebemos que a música tem parte na espiritualidade cristã, tem parte. No Antigo Testamento tinha parte no culto. No Novo Testamento tem parte no culto. Só que o modo como isso acontece, nos termos do Novo Testamento, é diferente. E o trabalho profético relacionado à música no Antigo Testamento difere aí, ou ainda que a gente não tenha muita informação, parece que a música estava relacionada a algo cultico, não a algo místico, como o pessoal pensa ou pode pensar aqui diante desse texto. Então nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos parar no versículo 15 e na próxima ocasião nós falamos do versículo 16. Nós temos que manter em mente ali a nossa mensagem central, que Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio. E nós vamos parar ali no anúncio da graça divina. É importante os irmãos manterem essa mensagem central em mente, e se você não é crente e está nos visitando hoje, você estar vivo é fruto disso aqui. Você é ímpio, mas Deus é gracioso e misericordioso com você. Então você tem que se arrepender dos seus pecados e servir a esse Deus gracioso e misericordioso, que deu seu Filho como salvação pelos nossos pecados. É assim que nós temos que responder a esse texto.